Oi, pessoal, a gente está de volta aqui com o nosso podcast Só Depende de Nós. Oi, Pri! Oi, Tati! E aí, olha, aqui a gente tá Hoje a gente vai ter... Peraí, eu vou ajustar o microfone aqui embaixo. A gente tá com uma convidada super especial. A gente tá com a doutora Fabrízia. Ela é Fabrízia Guerrieri, é o Instagram da Fá. Mas a Fá, eu perguntei pra ela como que ela gostaria de ser apresentada. E aí ela me falou que ela é mãe, e falou várias vezes assim, ó, mãe. E aí, então, ela é mãe. Ela é mãe de 2 meninos lindos. Ela é esposa do Maurício. E ela é médica, urologista. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Primeiro que ela é urologista, né? Uma médica, mulher, urologista, entre aqueles homens todos da urologia. Segundo que a Fá, ela anda... É assim, eu não sou a pessoa que anda de salto. A Pri tá acostumada a andar de salto. Mas eu não sou das melhores. E a Fá, ela anda no pronto-socorro, gente, no plantão. Eu vejo essa menina de salto alto por aí. E numa delicadeza, numa elegância. E feminina, ela é toda né? linda, toda feminina, no meio do PS, trabalhando, ralando, porque ela trabalha pra caramba. Bom, é isso aí, eu acho que eu apresentei a Fá. A Fá formou comigo, é minha amiga de muitos anos. E eu tô muito feliz por ela ter aceitado o convite. Obrigada. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz também. Conheço você só tem uns 20 anos de idade. Nossa, faz pouco tempo. Pouquinho, né? Mas o convite, Pri, foi assim, a Pri não sabe. A gente tava no Instagram e aí ela tá fazendo judô. Jiu-jitsu. A pessoa não sabe nada, não sabe que é uma coisa real. A cara da Tati. Tati, só a cara pra lá. Já sabe disso, tá tudo certo. Mas todo mundo fala também, é judô? É karatê, assim, karatê, judô, jiu-jitsu, tipo, qual? Outro dia a Fernanda teve aqui, ensinou pra gente ter aquele boxe chinês também, né? Foi. Boxe chinês. Ah, a Fernanda MMA. treina na nossa academia também. Então, ela também sabe jiu-jitsu. Ela é fera. Ela é fera, ela esteve aqui com a gente, gravou, então aprendi algumas coisas a mais. Mas aí você tá fazendo jiu-jitsu, e eu não entendo nada das faixas, mas aí a brincadeira era, ninguém convida alguém pra um podcast que é faixa branca. Faixa branca. É porque... Eu falei, não, você tá convidado então. Você é faixa branca, eu não sei o que é isso, o que significa isso, mas eu acho que é tipo karatê e judo, não sei se é a mesma coisa. Mas você já achou que foi um sinal? Eu achei que foi um sinal, peguei aquilo e falei, Fá, vamos lá. E ela tentou escapar, mas ela tá aqui. Na verdade, tem 6 meses só que eu faço jiu-jitsu. E aí, como a gente brinca, né, que eu sou a mais perigosa, né, porque eu sou faixa preta, faixa branca, 1 grau só. Então, eu não sei nada. Eu quero saber alguma coisa, então é um risco pra eu me machucar e machucar as outras pessoas. E aí, a brincadeira é essa, né, que o jiu-jitsu é uma arte muito lenta, né, o aprendizado acho que todas as artes marciais devem ser, mas é a primeira vez que eu faço uma. E o aprendizado é muito lento. Então... em 6 meses eu não sei nada, mas é uma coisa que me encantou totalmente. Eu entrei para defesa pessoal, a ideia a princípio, fazer um exercício físico e defesa pessoal. E o meu professor, assim, é simplesmente fantástico. Ele sabe individualizar, né? Cada pessoa tem a questão da minha idade, de eu ser mulher, do que eu quero, né? E eu fiquei encantada, né? Com o que significa o jiu-jitsu para as pessoas que praticam. É muito mais que uma arte marcial, na verdade, né? É um estilo de vida. Ele fala muito isso, meu professor, e eu acredito nisso também. Então, meus filhos fazem jiu-jitsu, meu marido faz jiu-jitsu. Na verdade, meu marido começou, meus filhos foram e eu fui a última. A família. A família toda. Então, os 4, né? Todos nós fazemos com o professor Leandro, na Legado, que é professor da Fernanda também, e ele realmente é fantástico. E isso me deu uma consciência, assim, corporal. Pra mim, na verdade, hoje é uma terapia. Impressionante, né? Você não vai associar, a gente acha que é uma coisa muito violenta, e não é, né? Como eu disse, eu não sei nada, né? Meu professor que me perdoe, mas eu estou apaixonada, realmente apaixonada pela técnica. Eu quero aprender, tenho vontade. Eu falei que agora eu só paro na faixa preta. Demora muito,
Porque são poucas faixas, mas cada faixa são 4 graus. Então eu só ganhei uma até agora. Mas já ganhei. Mas eu ganhei, exato. Foi isso ganhei. que eu tô muito satisfeita com o meu primeiro grau. Isso quer dizer que eu tive uma evolução e é isso que a vida é isso, né? Evolução diária. Então eu não quero saber se eu vou ter 50, se eu vou ter 60 anos, mas uma hora eu vou chegar na faixa preta. E os meninos estão em qual? Os meninos, a graduação das crianças são diferentes. Ah, tá. O adulto, na verdade, é faixa branca, azul, aí é roxa, marrom e preta. E para as crianças são várias faixas. Então os meninos, hoje o Telzinho, que é o menor, tem 5, é cinza e branca, e o Tomás com 7 é cinza. E aí a partir de 16 eles podem pegar azul, que aí começa azul, aí vai pra roxa, marrom e preto. Mas é bem longo, assim, e isso é bem legal. Eu acho isso fantástico. Na última aula até o professor falou para as crianças, né, de bullying. Porque teve o episódio, não sei se vocês querem saber, do menino que acabou sofrendo agressão na escola. Na escola. Isso. Não aqui em Pouso Alegre. Não foi em Pouso Alegre, mas foi uma coisa que chamou muita atenção. Todo mundo falou. Então isso eu acho fantástico do jiu-jitsu, né? Então ele ensina a defesa, mas ele ensina também você não fazer o que é errado. Ele falou muito isso, olha, que as pessoas aqui, a gente tá aqui para ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Isso eu acho que é fantástico. Olha. Pra vida, né? É um ensinamento. E vocês treinam juntos? É luta? Luta, né? As crianças fazem separado. Eu e meu marido a gente faz, mas a gente nunca treina. Eu já fiz treino particular, mas nunca fiz um rola, que a gente fala rola, né? Porque ele é bem pesado, eu acho que eu não dava conta, não. Eu treino mais com as meninas, né? Tem a Jana e a Beth, que são maravilhosas, são faixa roxa já, né? Muito experientes, mas que me acolheram de uma maneira fantástica e eu acho isso muito legal. O fato de você ter outras mulheres, eu acho que chama muito. A primeira que treinou comigo é a Estela, na época ela era faixa azul, hoje também é faixa roxa. E ela foi maravilhosa, porque se você chega e a pessoa te coloca, o que a gente falou sobre o medo, né? Vai acabar paralisando e você não tem vontade de voltar. E, na verdade, foi ao contrário, elas sempre me receberam muito bem e me ensinaram, né? Ali tá todo mundo um para ajudar o outro. Isso é o que eu acho fantástico. Eu acho que os meninos devem ter adorado. Minha mãe tá no jiu-jitsu. Na verdade, foi muito por conta deles. Eu ia nos treinos levar e ficava esperando. E aí, quando chegava em casa, eles falavam: ai, mamãe, eu aprendi isso. Como que era mesmo? Como é que faz isso mesmo? E aí eu achei que era um assunto. Eu tenho 2 meninos, né? Então eu achei que uma hora eu ia perder um pouco o vínculo com eles. E aí comecei a pensar. E nesse mesmo período comecei a ver muitas coisas de agressão à mulher, né? Assim, na rua mesmo. Hoje em dia a gente tem umas coisas muito... assim, o mundo tá muito maluco, né? Bizarras, né? E aí comecei a ver, não sei se até por conta do Instagram, né? Mostra muita coisa específica de jiu-jitsu. Aí comecei a seguir Kira Grace, e aí começou a falar muito de defesa pessoal e tal. E aí comecei a conversar com meu marido. E meu marido foi meu maior... incentivador. Nossa, ele falou: não, vamos fazer uma aula, vamos fazer uma aula personal com o professor. E aí ele mandou mensagem pro Leandro, o Leandro, claro. Eu falei: não, Maurício, eu não tenho kimono, vou comprar ele. O professor falou: não, eu te arranjo da minha esposa. Você vai pra você ver se você gosta. E daí meu primeiro foi eu, meu marido e ele, pra ele ver como que era. E eu achei muito difícil. Muito difícil. Eu falei: nossa, mas não tô mais na idade de fazer isso. Depois de 40 anos, começar um negócio e tem que ter força. Mas eu falei: não, vamos mais uma vez. E aí comecei a ir e foi fantástico. Assim, Eu fiz uma vez. Jiu-jitsu? Fiz, sei lá, 1 mês. Eu fiz, daí eu levei o marido, levei minha filha, os 2 ficaram, eu fui a primeira. Por que você não ficou? Porque é devagar. Aí eu falava: não, gente, esse negócio aqui, entendeu? Tô eu rolando aqui pra um lado, rolando pro outro, fazendo pirueta aqui, e não aprendo nada, sabe? Eu saía de lá e falava: mas aí na próxima aula eu não lembrava nada, não sabia onde passava a mão, pra onde ia a perna. É isso mesmo. Então, eu não tive a paciência. Aí eu falei: quer saber, tem uns esportes, mas eu não fui, acho que talvez pelo motivo. Eu fui por um motivo de tipo, vou conhecer esse esporte, entendeu? E aí, esporte por esporte, eu tenho esportes que eu tenho muita facilidade. Aí eu falei: quer saber, eu vou ficar lá um dia, eu vou ficar no que tá fácil
E o que, né, porque aí já rende mais, então assim, aquele negócio de ficar onde passa, eu não tive essa paciência, mas a hora que você citou a questão da defesa pessoal, isso é uma pulguinha assim que eu tenho atrás da orelha que fica, sabe, se precisa, então, que eu ainda não tô resolvida, então pode ser que uma hora... Então você tá convidada aí na nossa academia, porque teve Legado Jiu-Jitsu pode ir na academia. Não tinha mulher, era uma turma, sei lá, eram uns 20 homens, entendeu? Aquele acho que monte isso de testosterona muito. e eu. Aí... Eu acho assim, pra mim, né, acho muito difícil. Tem hora que eu falo pra ele, eu não consigo. Ele, claro, consegue. Tá muito, ele, né, de maneira, né, professor, né, mas... É muito difícil. Primeiro mês eu quase desisti, porque é isso. Eu fazia a aula, depois no dia seguinte não me dava nada que ele tinha falado. Nada. Um básico. Meu Deus. Começar, do zero de novo, eu não. Teve uma vez que eu fui, né? Aí quando eu paralisei. Dele, o que foi? Eu falei, então, não sei o que eu faço. Ele percebi. Então, assim, isso é muito ruim. Mas, ao mesmo tempo, assim, aí com o tempo, claro, né, eu também não sei nada, mas é interessante como vai evoluindo. Quando eu vou rolar com faixa mais graduado, né, é difícil. Esses dias eu fui rolar com faixa roxa, até no dia que eu ganhei meu grau, fiquei bem satisfeita por isso, então. Mas aí, tudo que eu fazia, ele, não, aqui você já tá raspada. Porque esse raspado é uma coisa ruim, porque eu já perdi minha posição, E aqui também, tudo que eu fazia, vamos tentar na próxima. Mas é isso que é daquele dia do podcast, é exatamente isso. Faixa branca, coitada, não sabe nada, só apanha. Tudo que faz tá errado, mas a parte boa é isso, né? O jiu-jitsu ele é considerado o xadrez humano. Então, quando você tá ali, se você não se concentrar e você esquecer tudo que você não... Aí, você vai ser amassado, que a gente fala, vai se machucar ali. Então a gente tem que ter uma concentração. Isso pra mim é a minha terapia. Eu chego ali e esqueço de tudo. Você foca em outro ponto, né? Dos problemas, do hospital, às vezes, né, de casa, né? Além de ser um exercício físico. Então fica a dica, na verdade, para as pessoas chamarem os faixas brancas para os podcasts. Porque aí olha tanta coisa já que a Fá já contou pra gente, não é? Transformador pra ela, foi muito bom. Mas você sabe que a primeira coisa que me veio à cabeça, porque assim, na hora que a Tati foi te apresentar, né, você fez questão do mãe, do esposa, você colocou todo o feminino na frente, né? Você é toda feminina. Você tem não sei se a gente pode falar estereótipo, né? Mas, enfim, você é delicada, né? Você olha assim, os traços são delicados, tudo é fino, elegante, que você falou e tal. E aí você virou urologista. Então, assim, pra quem, né, não é acho que da área da medicina, é um ambiente mais masculino. A urologia né? Predominantemente masculino. Lógico que a gente vem vivendo transformações, mas assim, como que é isso? Como foi? Teve algum desafio ou você simplesmente fluiu e nem percebia? Na verdade, não. Quando eu entrei na faculdade, a Tati me conheceu na faculdade, a gente se conheceu. A Tati sempre teve esse jeito clínico, né? E eu sempre tive sempre quis fazer cirurgia, né? Gostava de anatomia, de técnica cirúrgica, sempre fui muito pra essa área. Gosto da clínica também, eu acho que a urologia me deu isso. Ela tem muita clínica e tem muita cirurgia. Mas a princípio eu pensava em vascular, nunca pensei em urologia. Até porque eu acho que se a gente pensar, a gente falando de 20 e poucos anos atrás, era ainda muito mais restrito, né? Então quando eu fui para a cirurgia geral, no ano que eu entrei na cirurgia geral aqui no Hospital Regional, quando eu passei na residência, foi o primeiro ano que tinham 2 mulheres no mesmo ano. Nunca tinha acontecido isso, que foi eu e a Maria Raquel, que fez cirurgia cardíaca no INCOR, cirurgia cardíaca. E na época só, não foi o primeiro ano, já tinha acontecido de ter, né, mas assim, nós éramos 8 residentes e tinham 2 mulheres. Nunca tinha acontecido isso. Nossa. E a gente tá falando isso de 2009. Não você falar assim, nossa, mas tão longe. Eu acho que é muito recente, mas foi uma coisa assim. E então, quando eu entrei, não pensava em vascular e pensava às vezes em plástica. Conforme fui na cirurgia geral, eu vi que plástica não era muito meu estilo, porque eu gosto da doença. Eu sei que a gente tava falando, mas eu gosto de tratar, né? Eu não sou da prevenção, tanto, claro que na urologia a gente fala, né?
Mas eu gosto muito de tratar as pessoas, então não era muito a minha área, apesar de as pessoas acharem ainda, nossa, tem jeito de cirurgia plástica. Mas não, eu falei, não é muito o que eu quero. E aí fui muito para vascular. E durante esse meu percurso, abriu o transplante renal no hospital. Na verdade, já tinha tido e foi reaberto em 2008 para 2009. E eu tive um caso familiar, minha tia é transplantada, minha tia transplantou no dia da nossa formatura. Tanto que ela não foi na nossa formatura, porque ela estava transplantada, e minha outra tia que doou o rim, foi interviews. E aí eu fiquei com aquilo, e ela acabou perdendo muito precocemente, e eu já estava na cirurgia geral quando ela perdeu, e comecei a estudar como médica, né, curiosa, vamos ver o que eu posso fazer, como imagina, ela estava em São Paulo, num centro diferente, mas eu era médica, eu queria ver o que eu podia saber para tentar ajudar. E aí comecei a entrar, pedir como cirurgiã, né, residência em cirurgia, entrar nos transplantes para auxiliar. E o primeiro transplante que eu entrei, eu fiquei assim, simplesmente encantada. Porque quem vê um rim, a Tati teve essa oportunidade. Segurei. Nós tivemos juntos, né, Tati, sala cirúrgica fazendo transplante. Então, assim, quando você vê um rim, aquele branco, e de repente quando você vê ele ficar rosinha, e o ureter começar a ejacular a urina ali, assim, aquilo ali, eu falei, não, eu quero isso que eu quero, minha vida é isso, eu quero fazer isso para as pessoas. E daí comecei a conversar com o chefe, na época, que ainda é o chefe, o Dr. Antônio Carlos, que é meu chefe, meu colega hoje, né, de trabalho. E aí ele falou, não, você tem que ser, para fazer isso, você precisa fazer urologia. E aí comecei a entrar com eles nas cirurgias, pela cirurgia geral, e fiquei encantada com isso. E vi que apesar do que não era aquilo que a gente acha, né? Urologia a gente acha que é tratar homem. E não é. A gente trata doenças do trato urinário. Então a gente trata tumores. A gente que pensa em pra próstata. Não é? O paciente acho que pensa isso. E acho não que é. O público geral pensa, né? O médico que trata a próstata, então... E tanto é que a hora que eu falo assim, vou te encaminhar pro urologista, é a Fabrícia. Mas mulher... Eu sei, você vai. Eu também ouço muito aí, isso, eu assim, falo. mas ela vai me operar? Sim, ela vai te operar. E várias pessoas falam, às vezes vem, né, esposa com o marido, aí fala assim, nossa, mas eu vi que tem mulher lá, a senhora atende mulher? Eu sim, atendo, mas o que a senhora atende na mulher? Daí eu falo, olha, litias, né, cálculos, infecções urinárias, tumores renais, e aí quando a gente explica incontinência, a gente trata muita coisa na mulher, mas isso ainda se tinha um bloqueio. Eu acho que hoje já tá se perdendo. Eu tenho, né, graças a Deus, eu tenho pacientes homens, mulheres, e se sentem muito confortáveis. Temos residentes no regional, duas, né, dos três, a gente tem 2 residentes mulheres, que são ótimas, então isso vai aumentar. Mas sempre existiu um preconceito muito, muito grande. Agora eu acho que não. Acho que as coisas melhorou estão mudando. muito, né? E acho importante a gente reforçar isso, né? Porque pra continuar melhorando. Hoje em dia o número de mulheres formandas é maior que homens. Então na residência nós vemos que as residentes de cirurgia são mulheres, a grande maioria. Então nós vamos abrir caminho. E a urologia é maravilhosa, né? Ela tem clínica. Então a gente atende consultório, tem a parte só clínica, tem a masculina e feminina, tem a parte cirúrgicas grandes, né? Transplante. Mas também temos cirurgias menores. Então, assim, é super confortável para uma mulher, né? Eu continuo, como eu falei, eu engravidei, tive os meus 2 filhos, nunca parei de trabalhar. Você sempre quis ter filho? Sempre. Eu amo ser mãe, sempre. Eu acabei atrasando um pouquinho por conta da residência, né? Assim, a faculdade, formei com 25 para 26, daí 2 anos de cirurgia geral, daí 3 anos de urologia, daí depois que eu casei, depois que eu tive filho. Mas sempre, eu amo ser mãe, eu acho que é a coisa que eu faço, não sei se é o melhor, mas a gente tenta. O que você mais gosta na maternidade? Eu acho que são várias coisas. Eu acho que desde a descoberta da gente, porque eu acho que isso muda a nossa vida completa. Então, a partir do momento que eu fui mãe, eu mudei como pessoa, né? Então, assim, a gente... É difícil, eu acho que vocês são mães, então talvez vocês entendam o que eu tô falando. Eu tinha uma vida muito agitada e eu pensava, de repente você não vive pra você vive pra outra pessoa. E isso eu acho que é muito bom. As pessoas, eu não acho que isso te suga, claro, você muda a sua vida, mas de uma maneira muito positiva, você tem um ser ali dependendo de você,
você tem uma pessoa que te ama, o amor do filho pela mãe, é uma coisa que só você sabendo ali, você tendo. Eu chego em casa, eu cheguei em casa, é corrido, mamãe, todos os dias. Eu estava com saudade, mesmo que eles me viram de manhã. Então, se eu saio para trabalhar, mamãe, mas que horas você vai voltar? Então, eu acho que esse amor não existe igual. Eu sei que ele deve mudar ao longo do tempo, meus filhos são pequenos, e eu sei que um dia eu vou ter que aprender a lidar com isso, porque eles vão criar outra família, e aí vai ficar só eu e meu marido. Mas esse amor é maravilhoso. E a vivência em família. Eu gosto muito de estar só eu, meu marido e os meus filhos. De eu fazer coisas, conversar, ou a gente sentar pra gente fazer alguma coisa no final de semana, eu, meu marido e meus filhos. Eu acho que é maravilhoso. Então isso pra mim me cura. A gente tem uma vida, principalmente pra quem trabalha no hospital, cansa muito. E aí, quando eu chego em casa, e a alegria deles, né? Pra eles tudo tá bom. Eles não conseguem ver a tristeza. Eu acho que isso pra mim é maravilhoso. Isso, assim, de tudo que eu vivi, as minhas preocupações, desde que eles nasceram, sempre em relação a eles. Eu continuar, se eu não estiver aqui, o que vai ser dos meus filhos, né? Porque eu acho que esse papel de mãe nunca é substituível. Você pode ter uma pessoa ali, mas é diferente. E a presença da mãe ali, o amor. Eu amo, assim, acordar e olhar eles dormindo. Uma coisa muito boba. Vocês já, assim, tem hora que me dá muita saudade, eu vou lá e dou um beijinho. Aí eu acordo a criança, sabe? Porque ela acorda, né? A Catarina essa semana, acho que quarta, eu cheguei muito tarde do hospital. E eu ficava com muita saudade dela. Eu falei, eu não vou aguentar até amanhã. Sim. Aí eu entrei no quarto, que ela dorme muito cedo, pra acordar cedo, né? Eu entrei no quarto, eu fiz assim, eu dei um abraço nela, ela fez assim, ó. Porque ela assustou, né? Aí ela fez, calma filha, a mãe tava aguentando de saudade. Eu falei, eu tive que vir aqui. Eu falei, pode dormir agora. Só faltava falar assim, como que eu vou dormir? Eles não vão acordar, né? E aí ela fez assim, mas ela me deu um abraço e voltou a dormir. Mas o abraço é seu, né? É uma cura pra você. Isso. Gente, foi tão bom aquele abraço, sabe assim, eu tava com uma saudade dela, e às vezes eu vou lá e acordo os meninos e eu falei, eu dou um beijinho, mas aí eles acordam, eu falo, eu não entro pra não acordar, você acredita? Jura? Eu já acho que a porta vai fazer, eu já fico pensando antes, eu falo, ela vai acordar na porta. Eu olho. Na hora que a porta... Eu também olho. Não me contive, eu não sei, gosto eu acho também. que você falou uma coisa, eu acho que era eu que tava precisando do abraço dela. Que a energia dela é diferente dos meninos. Eu me seguro. É muito engraçado, cada um tem o seu. O Fabrício fala muito isso, né? Fala assim, como as crianças recarregam a nossa bateria, né? Isso que é o bom de ser mãe e pai, né? Acredito. Que você vai dar uma... Nossa, é muito bom. É isso aí. Fá, e a sua relação com a fé durante a sua... Na verdade, eu tô indo no poço, mas é que eu sei que você é bastante... Eu sei da sua história de família até. Eu acho que você é uma família espírita, não é? Ou não? Não, você é evangélica. Mas olha só, sua mãe é espírita? Minha mãe é católica e meu pai é evangélico. E eu, na verdade, assim, olha que realmente... Eu vaguei por um período longo em várias... Eu ia perguntar, porque já eu estudei muito do espiritismo. Batismo, né? Meu batismo. Eu estudei muito do espiritismo, então eu tenho amigos espíritas, amigos do candomblé, tenho amigos de católicos, evangélicos, acho que eu tenho amigos de praticamente de todas. Legal. E assim, acho que cada fé, né? Eu acho que a fé é muito importante. Como médica, né, tratando oncologia, né, a gente trata muito na uro-oncologia, no regional. Eu sempre pensei muito que a fé era importante. Eu sempre acreditei em Deus, mas eu nunca tive uma fé muito definida. Acreditava em Deus e não tinha uma vivência, não frequentava nada, né? Li vários livros, gosto de ler, de estudar, mas não tinha uma vivência. E aí, em 2020, quando o Theo, meu mais novo, tinha 8 meses, isso assim, pra mim foi uma coisa muito...
Eu tava numa época, isso bem interessante, o hospital tava muito, o hospital carregado, e tinha muita oncologia, né? Eu ainda brinco que quando eu tava grávida do Theo, que o Theo fez nefrectomia radical, o Tomás foi transplante. Eu acho que eu fiz uns 20 transplantes quando eu tava grávida do Tomás. Aí eu falava que ele nasceu já sabendo fazer transplante, eu deitava assim, com a barrigura, tem foto. Nossa, E o Theo foi nefrectomia radical, assim, eu devo ter feito durante a gestação do Theo umas 20, pelo menos, nefrectomias radicais, de pacientes graves e tal. E eu tava vindo naquela onda do hospital muito, e aí eu tive uma pneumonia em 2019, eu tava de plantão até, de sobreaviso, e aí eu tava fazendo um transplante e comecei a ter febre, e aí saí, fui falar com a Dani, né, que tá, né, do transplante. E a Dani falou assim, você realmente tá com febre, 38,5, mas eu não tinha sintomatologia nenhuma. Ela falou, vamos fazer uma tomografia de tórax, porque médico... já. E aí tava com pneumonia. No hospital, médico no hospital. E aí tava com uma pneumonia, do nada, a gente não... Tava super bem, continuei trabalhando e até... Continuei trabalhando. Eu tive uma febre de 40 graus. Chamei a medicina integral pra fazer antibiótico terapia na minha casa. Porque eu continuei dando plantão, então eu fui, passei duplo J com acesso e tudo e tal. Era Réveillon. Então eles foram me tratar, foi maravilhoso me tratar em casa. E eu continuei trabalhando, passando visita, tudo. E meu marido é cirurgião cardíaco, né? Maravilhoso, né? Porque mas ele é fantástico. E quando eu fiquei doente, eu fiz a tomografia, meu marido viu um nódulo pulmonar. Deixa eu só falar pra ele. Ele que viu? É. Você interrompeu. Eles estão indo embora, né? Eu imaginei. Mas vamos continuar. A gente dá uns 10 minutos. Meu marido... Eu não parei. Meu marido viu um nódulo pulmonar na tomografia, né? E era apical, isso já não era muito agente médico, né? Só que eu tava super tranquila, porque eu tava muito bem, tava trabalhando, tomando, né? Eu falei, isso dá infecção. Mas ele ficou com aquilo ali na cabeça dele, conversou com o chefe, o Dr. Alexandre na época, e falou assim, olha, tô com aquilo na cabeça, e todo mundo, não, isso é infeccioso, né, tal. E na época o Dr. Alexandre conversou com um pneumo amigo dele e falou, deve ser, ela é jovem, né, paciente jovem, não deve ser nada, eu com 37 anos, faz uma tomografia depois que acabar, um mês, que aquilo ali vai sumir. E aí eu fiz um mês e o nódulo tava lá. E Deus, assim, eu acho que, assim, hoje eu consigo ver isso de uma maneira muito espiritual. Na época eu falava, que sorte, encontrei o Carlos Eduardo Kerson, oncologista, meu amigo. No dia, fiz a tomografia, vi um nódulo e encontrei ele. Eu tava no hospital, falei, nossa, Carlos, eu tô com esse nódulo. Imagina, vou lá em São Paulo pra ver, mas não é nada. Ele, o quê? Não, vai fazer um PET. Já ligou no PET, né, oncologista. Aí eu fiquei meio assim, não vai ser nada, mas vamos fazer um PET. Aí fui fazer o PET. Aí cheguei lá, fiz o PET. Né? Na época o Érico maravilhoso, não Fabrício, não é nada, mas não me cabe o exame, espera um pouquinho. Aí quando ele falou espera um pouquinho, já fiquei. E aí tinha captado, né, era um nódulo hipercaptante, e já fui pra São Paulo. Isso foi muito bom, porque já fui pra São Paulo com o PET. Aí meu médico em São Paulo, que foi esse que foi indicado pro Dr. Alexandre, aí falou assim, olha, mesma coisa, você é jovem, não deve ter sido nada, deve ser alguma infecção, mas vamos fazer uma biópsia. E fiz a biópsia e deu um adenocarcinoma. Eu já tinha tido um carcinoma de tireoide em 2015, e aí a primeira coisa era, vamos fazer a biópsia para ver se não era também, né, metástase. E na verdade era um outro tumor. Na época eu não tinha essa espiritualidade, assim, eu tenho uma visão hoje muito diferente. E aí eu fiquei muito triste, óbvio, meu filho tinha 8 meses, eu amamentava, eu tive que tirar meu filho do peito. E aí foi aquela correria, né, vai operar, não vai operar, passar no oncologista, o que vai fazer. Foi definido por cirurgia, aí eu fiz uma cirurgia, tirei um lobo do pulmão e tinha linfonodo grande, né, acometido, e aí foi optado por fazer químio, radioterapia, então fiz quimioterapia. O meu médico foi o Carlos Eduardo, né, maravilhoso, que na verdade não é um médico, é um amigo, né, uma pessoa que assim, me deu um suporte. Meu tratamento foi todo na Oncominas, assim, eu sou, assim, extremamente grata. Eu mandava os pacientes pra lá, mas é muito diferente como você vive como paciente. Assim, são extremamente humanos, da recepção, o Anderson da recepção, assim, uma pessoa, é uma luz, é um negócio, assim, fora do normal, porque só quem vive sabe. E foi na pandemia, que foi uma época muito ruim, então eu operei, quando eu operei,
eu não, né? Mas assim, meus médicos tinham muito medo de eu pegar o Covid, que foi em 2020. Se eu pegasse o Covid, ele falava, olha, você não tá fazendo químio, rádio, e eu queria voltar a trabalhar. Porque eu tava me sentindo sufocada, eu não podia ver ninguém. Ninguém podia me ver, eu tava fazendo químio. Então eu estava imunossuprimida. Ninguém podia se ver na pandemia. Pois é, não era só você. E aí, o meu marido trabalhava na UTI Covid. Então foi assim, eu fiquei na casa da minha mãe, foi muito complexo, assim. E eu com os filhos pequenos. A quimioterapia, o Theo nisso já tava com 9, 10 meses, 11 meses, foi crescendo. E eu comecei a não conseguir carregar ele no colo, ele não andava. Mas eu não tinha força, porque eu fiquei muito sarcopênica, eu sou magrinha. Aí teve a cirurgia, depois teve a químio. Cada paciente reage de uma maneira, mas pra mim, assim, eu sofri um pouquinho, foi assim, hoje eu só agradeço, né, deu tudo certo, mas não é uma coisa fácil, então eu consigo, é bom porque eu falo isso pros meus pacientes, eu sei o que vocês vão passar, né, e eu não conseguia pegar o Theo no colo, e ele não andava e eu não conseguia, isso pra mim foi uma coisa assim, difícil. Um bebê, né? É engraçado, né, a gente pensa no tratamento, mas existem dores... foi pior. Dores da alma, né? Isso pra mim é o que eu sabia de que eu lembro, é o mais triste, eu não consegui carregar ele no colo. Ele me pediu colo, eu não consegui pegar. E o mais velho eu também não conseguia pegar. Sabe, pegar? Carregar, não tinha força, faltava ar, não tinha força. Esse eu fiquei bem fraca. Daí comecei a fazer a rádio, e na rádio foi mais tranquilo. Mas na última sessão de rádio eu tive, assim, na rádio eu pedi autorização pra voltar a trabalhar. Aí durante a rádio eu voltei a trabalhar. Assim, pra mim foi assim. Eles deram uma autorização meio. Tá bom, foi né? ótimo. Só que aí, assim, o primeiro paciente, cheguei no hospital, voltei a trabalhar. Meu primeiro paciente era um cálculo obstrutivo, o paciente estava internado com suspeita ou de tuberculose ou de Covid. Ah, pelo amor. Nossa. Mas assim, continuo falando, Deus assim, trabalha na gente de uma maneira assim, muito especial. Você não ficou com medo? Fiquei. É isso que eu falei, mas eu tava ali, Deus me colocou aqui, né? Eu fui, deu tudo certo, não peguei Covid, que eu saiba. Tomava muito cuidado. Meu marido pegou Covid nesse período. Que eu voltei a trabalhar, eu não peguei, mas ele pegou Covid. Ficou separado. Dentro do caso, a gente morava num apartamento. Mas deu tudo certo. Foi uma época, acho que muito difícil pra todo mundo. Então, assim, acho que eu não vivenciei tanto a parte médica, né? Quando eu voltei, aí que eu comecei a vivenciar. E, assim, foi muito diferente. O hospital tava diferente, as coisas mudaram. E eu tinha perdido, parecia que eu tinha tido um corte. Como se eu tivesse... Nossa, o que aconteceu? Eu tinha entrado num mundo diferente, que eu não voltei pro mesmo mundo. Foi muito estranho pra mim, essa readaptação. E aí eu tava fazendo a rádio, eu tinha as marcas da rádio, né? E aí as pessoas, todo mundo perguntava, nossa, você fez tatuagem? Nossa, que você fez uma cruz aqui. Porque tem cruz. Eu falava, fiz, né? E aí eu tive reação, né? Cutânea, coisas que... E aí tudo isso me fez pensar, nossa, eu não posso viver nisso. Viver trabalhando, fazendo meu tratamento. E aí eu comecei a pensar assim, nossa, e se eu morrer? E aí comecei Depois, no final do tratamento, eu comecei durante o tratamento, eu fui bem firme. No final do tratamento, eu comecei. Nossa, se não der certo. Porque aí você termina o tratamento, você tem que fazer tomografia. E aí, a cada 3 meses, e assim, sempre aparecia alguma coisa nas minhas tomografias. Eu passei vários, assim, a cada tomografia surgiu uma coisa nova. Então, tem um nódulo ali que a gente tem que observar. Tem uma coisa ali que a gente tem que observar. E aquilo ali começou a fazer muito mal pra minha saúde mental. E aí eu comecei, assim, senti um ar de depressão ali, porque não podia fazer festa, né? A festa do aniversário do meu filho de 1 ano foi dentro de casa, não podia reunir as pessoas. E além de tudo, então eu tava presa dentro do apartamento, fazendo tratamento, com medo de estar doente. E aí veio a questão espiritual. E aí eu comecei a ouvir muitos louvores, e que começaram a aparecer, comecei a ouvir algumas pregações. E um amigo meu, Rodrigo, que é evangélico da mesma igreja que eu, começou a conversar com meu marido, tudo separado. E eu comecei a orar muito, pedir a Deus para me dar força de cuidar dos meus filhos, de cuidar de mim, conseguir trabalhar. E aí voltar para oncologia também foi uma coisa que... porque eu via as coisas, eu falava... Você fala... E aí eu ia num curso, assim, eu ia estudar alguma coisa. Aí sempre a gente fala muito em... a expectativa, qualidade, não só qualidade de vida, mas quanto aquela pessoa vai viver.
sobrevida daquele paciente. Então, mas a sobrevida pra quem tá doente Então, é difícil. Então, quando você fala assim, sobrevida, ótima sobrevida de 30 meses, aí você fala, só assim, nossa, aí você porque começa você falar pro outro e do outro é muito diferente. Então, isso foi uma coisa que mexeu muito comigo. E aí, comecei a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, aí comecei a ver alguns cultos online. E aí foi, realmente e uma vez eu vi um culto online, que era de uma igreja batista, e começou a falar, olha, se você crê em Deus, se você acredita em cura, e começou a falar tudo isso. E aí eu falei, não, eu acredito que eu posso ser curada, eu acredito que isso é uma coisa pra mim. E junto com isso, meu marido veio falar uma coisa que eu não sabia, que quando eu tava doente, ele fez praticamente uma promessa pra ele, que se eu me curasse, é uma coisa boa, assim, que se eu me curasse, ele achava que ele como homem estava falho. Então, que se eu me curasse e que ele tinha fé que eu ia me curar, ele ia me levar pra Deus e os nossos filhos pra Deus novamente. E o Maurício era batista na adolescência e na faculdade parou, né? A gente casou numa igreja, a gente fez um casamento evangélico, mas foi uma coisa muito... E a gente não seguiu, né? E ele não me falou isso, né? Ele veio falar assim, olha, eu tô conversando, isso eu descobri depois. Eu tô conversando com o Rodrigo e tal, e eu queria... Só que as igrejas estavam fechadas. Não tinha como a gente ir à igreja. Aí eu comecei a assistir cultos online, e aquilo ali começou a me... E quando a igreja abriu, a gente foi pra igreja. E eu me senti super acolhida na igreja. A primeira igreja batista de Pouso Alegre que eu vou, uma igreja super simples, de pessoas assim, que me acolheram muito bem. E nem eles sabem dessa história, né? Nunca contei essa história na igreja. Mas eles oraram por mim através do Rodrigo, sem saber que eu era eu, né? E meus filhos foram muito bem recebidos, e aí acordavam de manhã no domingo e falavam, não, eu quero ir na igreja, porque eu quero ir lá, eu quero aprender mais de Deus. E a gente começou a ler a Bíblia todos os dias em casa, a gente lê a Bíblia todos os dias com os meus filhos, e aquilo ali foi realmente me curando. E eu comecei a estudar a Bíblia, e aí eu vou contar uma coisa que, assim, pra mim isso foi o que foi realmente uma mudança na minha vida. Que eu nunca contei pra ninguém, assim, eu só contei pro meu marido. Mas no dia aí eu comecei a fazer um curso pra me batizar, preparação. E aí eu ia me batizar. E estava marcado meu batismo em dezembro, e eu fiz um exame e veio uma lesão. E aí uma recidiva tumoral. E eu fiz aqui, né, e o médico, que é um médico que sempre me acompanha, aí meu oncologista falou, olha, vai voltar pro cirurgião porque vai ter que operar. Eu voltei pro cirurgião, ele falou, não, isso é cirúrgico, né, não tem, eu falei, mas não tem outra opção, isso aqui me abateu muito, isso aqui não tem muita opção, não, tem que operar, porque é uma outra lesão, Fabrício, se a gente operar, e assim, tem chance de você ir aparecendo, o seu tumor é isso, você é um paciente jovem, eu tenho alteração genética, eu fiz estudo genético, então assim, você vai aparecer outros tumores e você vai ressecar. Aí meu pneumo me ligou e falou, não, fique tranquila, você tem pulmão pra isso, a gente vai ressecando enquanto você vai ficar bem. Mas assim, uma coisa é falar, outra coisa é você viver. E foi próximo da formatura do meu filho de infantil. E esse dia pra mim foi muito ruim, porque eu fiquei assim, nossa, vai ser a última formatura, pode ser a última formatura do que eu vejo meu filho. Pode ser a última foto que eu tire com meu marido. E eu, assim, é uma coisa... É horrível falar isso, assim, eu superei isso, mas qualquer paciente oncológico passa por isso. Nossa, e a gente como médico, você de paliativo, você é oncológico. Então assim, a gente tem que ter isso. Isso pra mim me mudou e me amadureceu muito como profissional. E aí, quando eu voltei pra casa, eu resolvi contar pro meu pastor. Né? Eu ainda não era batizada na igreja, mas eu falei, vou contar. Eu não queria contar pra ninguém, porque da outra vez eu não contei, não gosto que as pessoas saibam. Aquilo que ele falou antes, né? Tem gente que quer que as pessoas saibam. Eu já não quero que ninguém tenha pena e não quero que as pessoas saibam. Eu sei que eu sou forte para superar. E o pastor começou a me dar um suporte, assim, religioso. Isso pra mim foi muito bom. Ele mandava algumas coisas, ele foi à minha casa, orou por mim. E aí eu comecei a ver que a minha vida não tá na minha mão. A vida não é assim, a gente não decide a vida da gente. Né? Se a gente fica doente, se a gente não fica, o tratamento que a gente quer ou não fazer, isso não é definição da gente, e a gente tem que confiar. E eu confiava nos meus médicos, confio nos meus médicos, confio em Deus acima de tudo, e aí eu pensei, bom,
eu vou me batizar. O que significa o batismo? Na minha religião, né, o batismo é um renascimento. E é um renascimento onde você morre como uma pessoa e você nasce em Cristo. Então eu quero renascer em Cristo. Se eu renascer em Cristo, eu tenho total confiança em Jesus. E então minha vida está na mão dele. Então pronto, não vou sofrer. O meu sofrimento ele vai tirar de mim. E aí comecei a orar todos os dias e aquela angústia saiu de mim. Assim, foi saindo. Não que eu não estava apreensiva, preocupada. E a gente estava em dezembro, eu ia me batizar e a gente queria operar rápido, né? Então, não, a gente quer operar e tal. Como eu ia operar em São Paulo, ia ser particular, eu disse, não, dá. Aí meu médico falou, olha, infelizmente eu não vou conseguir operar em vocês em dezembro. Eu só consigo te operar dia 30 de janeiro. E meu marido ficou assim, naquela angústia, não, como é que nós vamos ficar, passar Natal, Ano Novo, nessa angústia? Eu falei, bem, se Deus quer desse jeito, nós vamos viver isso. Eu vou batizar, né, a gente tem a questão da comunhão, eu quero ter a comunhão na minha igreja, eu quero estar preparada para minha cirurgia, porque o que tiver que acontecer, eu vou estar na mão. E eu sei que eu vou estar para um lugar melhor, eu sei que aquilo ali vai ser ótimo para mim. E no dia que eu batizei, eu entreguei minha vida a Deus, né? Então eu falei, Jesus, eu tô aqui, realmente eu quero renascer. E a minha doença está na sua mão, o que você faz de mim o que você quiser. E assim, foi um momento, eu tenho vídeo, né? Eu vi um vídeo, e engraçado você falar isso, dá pra sentir tudo. Meu pastor falou isso pra mim. Dá pra sentir isso no vídeo. Ele falou, Fabrício, você estava muito emocionado, por quê? Aí eu falei, não, eu acreditei. E aí eu passei o Natal, o Ano Novo muito bem, foi muito bom, eu não tive sofrimento, isso eu te falo, e depois nunca mais eu tive um sofrimento em relação à minha doença. Eu tenho cuidado, que é uma coisa diferente. Eu sei que eu não posso largar, porque eu tava falando. Deus é tão bom, eu tenho que fazer a minha parte, E aí tava tudo certo, minha cirurgia seria dia 30 de janeiro, uma segunda-feira, já tava tudo certo, já tinha falado com meu chefe, questão do hospital, tudo separado, cancelei consultório, tudo certinho. E aí na terça-feira meu marido falou, nossa, mas já faz muito tempo. Você não acha que a gente vai fazer uma tomografia? Vamos mandar mensagem, porque vai que apareceu... Na verdade, fui eu até que falei pra ele, vai que apareceu outras lesões, nós já tiramos todas as lesões. E ele mandou mensagem pro meu cirurgião, ele falou, nossa, Fabrício, realmente faz muito tempo, é melhor você fazer outra tomografia, tem uma alta chance da lesão ter crescido, ou de a gente ter outras lesões e a gente já resseca. Tá bom, aí eu fiz a tomografia. Eu fiz com um colega maravilhoso, e aí o Nakano me mandou, a gente como tem amizade, eu fiz de dia, ele olhou e ele falou, olha, eu queria dar uma olhada, ele sempre me dá uma, queria dar uma olhada pra gente conversar mais tarde, porque eu tô com algumas dúvidas. Nossa, pronto, aí nesse momento você passou aí eu falei, nossa, certeza que apareceu várias lesões. Pronto, né? Então eu falei, apareceram várias lesões. Eu não quero contar. Mas tudo bem, eu já vou operar, né? Eu já vou operar. Aí eu liguei pro meu marido, falei, olha, ele não me deu o resultado, eu acho que apareceu outras lesões e tal. Aí quando foi à noite ele me ligou, posso te ligar? Eu falei, pode, né? Aí eu já falei, lá vem a bomba, né? Ele falou, olha, Fabrício, eu revi a sua imagem mais de uma vez e sua lesão diminuiu. Assim, eu não entendo, não consigo compreender e sua lesão diminuiu. Assim, e não, a sua lesão era uma lesão muito típica, só que eu tenho certeza, vou te mandar as fotos, eu aumentei e eu acho assim, ele é fantástico, eu tenho uma confiança assim, 100% nele. Eu acho que tem alguma, assim, eu não sei te explicar, mas ela diminuiu. Daí, isso foi numa quarta-feira. E o meu cirurgião estava fora do Brasil, porque ele estava num congresso internacional, junto com, né, com o oncologista e tal. E aí, meu marido mandou mensagem pra ele, ele falou, não, então calma, vamos ver. Os dois discutiram, e eles falaram, não, então não vamos operar segunda-feira. Então tá suspensa a cirurgia, mas eu quero que você vá ao meu consultório na segunda-feira, porque eu quero ver essa imagem, eu quero que você venha aqui. Tá bom, aí nós fomos. Aí quando chegou lá, ele falou assim, olha, Fabrício, realmente a sua imagem diminuiu, isso aqui tá claro. E cirurgião, eu sou cirurgiã, é um bicho, assim, um ser muito prático, né? Oncologista é maravilhoso, delicado, né? Cirurgião não é. Mas eu já tava adaptado, porque ele já é meu médico há alguns anos, né? E isso foi em 2022. Eu já tava com ele, já tinha 2 anos, né? Então ele pegou e falou assim, olha, que aí na verdade foi 2023, foi ano passado. Ele pegou e falou assim, olha, eu tenho certeza que isso vai aumentar. Isso deve ter, não sei te explicar, você deve ter tido alguma reação inflamatória, alguma coisa. E aí ele aumentou, mas isso é um nódulo, ele é hipercaptante. Então assim, eu tinha feito um PET.
Eu fiz um PET e o PET tinha dado hipercaptante. De novo. Então ele falou, hipercaptante eu tenho que tirar, eu não vou deixar você nova com um negócio desse. Daí eu falei, tá bom, tudo bem. O que você quer que eu faça? Ele falou, não, então daqui 60 dias nós vamos repetir essa tomografia, porque não adianta a gente repetir agora, tem 3 dias que você fez, 60 dias você vai repetir, e se tiver voltado, nós vamos operar novamente. E aí, tudo bem. Só que aí eu passei muito tranquila esses 60 dias. Muito tranquila, orando. E aí eu falei assim, eu me curei. Você já tava no seu meu caminho. batismo. Eu tenho certeza que, assim, eu falar isso, vai ter pessoas que não vão acreditar, como eu já, né? Mas eu acredito. E assim, eu acredito que a mente é muito poderosa. Então, o que a gente... Falo muito isso para os meus pacientes. Se a gente tem fé, se a gente acredita que a gente pode ser curado, e se a gente não entrega, a gente vê isso nos pacientes, a Tati mais. Aquele paciente que já desiste, né? Você também, que chega já, né? Aquele desânimo, não quer. Isso não é bom para né? O poder das palavras e das ações assim, é gigantesco. Então a fé no paciente, no doente é importante. E aí eu fiz a tomografia com 60 dias e aí eu fui muito tranquila. E aí ele me chamou, né? Na quando ele me chamou, falou, não, eu quero que você venha. Olha aqui, ó, não tem... Aí ele pegou e falou assim, olha, não tem nada. Porque ele falou assim, agora vai ter uma cicatriz. E não tinha nada. Não tem cicatriz, não tem calcificação, não tem nada. Gente do céu. Depois disso, agora eu tô pra fazer a outra agora esse mês, então, mas assim, tô bem tranquila. Depois disso, eu fui nele, ele falou que não sabe explicar, o médico. Ele falou que eu acho que ele é mais cético, assim. Com certeza. Mas ele falou, olha, não sei explicar, mas não tem nada. A gente E aí ele me deu, ele falou, não, então eu te dou, mas daqui 3 meses. Daí fiz em 3 meses. Não, fiz em 3 meses, nada, nem cicatriz. E aí agora, aí ele me deu, aí como não tinha nada, ele falou, não, agora 6, né? Que é a nossa orientação, é sempre essa. E daí eu tô pra fazer agora, mas muito tranquila, assim. E eu acho que o mais importante, independente da religião, assim, eu me achei muito na minha religião. E pra mim, pros meus filhos, pra minha família, é maravilhoso. Eu falo muito, os meus residentes falam, nossa, porque eu, graças a Deus, deu tudo certo. Porque a fé me melhorou até como, eu acho, como médica também. Como pessoa, então eu acredito muito, converso muito isso com os meus pacientes. Eu só falo, você tem fé? Qual é a sua fé? Então a partir desse momento, ore, né? Peça, tenha fé. Porque tem coisas que a gente não pode, não dá pra lutar, né? Não dá pra o fato de eu ficar triste não vai mudar o meu destino. O fato de eu ficar bravo, revoltado, não vai mudar o meu destino. Então a gente tem que deixar... Não dá pra deixar nas nossas mãos. Eu deixei o meu nas mãos de Jesus. E ele tá cuidando de mim. Só que essa entrega não é tão fácil. Eu não acho que fácil. Né? Eu passei por um processo pra chegar nisso. Porque você entender que tudo é por ele. E hoje, eu e meu marido, a gente é muito grato a Deus pelo que eu passei. Porque a gente se transformou, né? Então a gente teve uma transformação espiritual. Então, tanto eu como o Maurício, como pais e como pessoas, o nosso relacionamento é maravilhoso e ficou melhor depois da minha doença. Eu vejo pessoas que terminam... ele foi, assim, o melhor marido, ele me apoiou sempre. Ele esteve comigo em todas as quimioterapias. Eu falava, deixa minha mãe. Não, ele ia. Ficava assim, na plantão, fazia teste de Covid. Era aquela confusão para poder ir comigo. Ele me apoiou em todos os momentos, né? Ele foi em todas nas minhas consultas, na cirurgia ele entrou, que eu acredito que ele como cirurgião não tenha sido fácil, ele ver o que ele viu, né? Então assim, ele esteve comigo no hospital, então, e isso mudou o nosso relacionamento, nossa estrutura familiar. Então foi assim, como uma doença, dependendo da maneira que você vê ela, pode mudar a vida da gente pra muito melhor. E olha que interessante, né? Porque eu não sabia de nada disso. Mas eu lembrei do vídeo, eu não perguntei da doença, eu perguntei da sua fé.
Porque eu lembrei Do vídeo do batismo, né? Eu confundi as É porque eu tenho um orgulho Mas muito grande desse dia. o vídeo pra mim marcou profundamente, porque era assim, dava pra sentir tudo isso. E, nossa, era pra você vir aqui falar tudo Eu isso. fiquei sem palavras já. Eu já chorei, já voltei, já desfaleci. E o que eu acho, assim, voltando ao que a gente começou, então assim, hoje pra mim, fazer jiu-jitsu, sem um pedaço do pulmão, com o pulmão irradiado. Pois é. E eu lembro que quando eu voltei, eu tinha que fazer fisioterapia respiratória. E eu não conseguia falar. Eu mandava mensagem pro meu marido e ele falava, para de andar, porque eu sou super agitada. Eu mandava mensagem, ele, você não tá conseguindo respirar. Ele não conseguia entender, porque se eu andasse, eu não podia falar. Quando eu comecei a fisioterapia, eu não conseguia andar mais do que 5, assim, correr eu não conseguia. 2 minutos se eu corresse eu não conseguia, então não conseguia. Eu fui fazendo isso aos poucos. Eu não conseguia operar, né? Quando eu voltei, eu tinha dificuldade de segurar o cistoscópio, fraqueza, sarcopenia, né? Eu perdi muita musculatura. E aí eu tinha que fazer exercício pra me recuperar. E daí comecei a musculação. A musculação pra mim, agora eu gosto, mas assim, eu odiava a musculação. E para o paciente oncológico, a musculação é muito importante. E aí eu também tinha eu tinha que melhorar, porque se eu tivesse que operar novamente, eu tinha que melhorar. Imagina eu estar do jeito que eu estava. E aí, quando veio o jiu-jitsu, assim, eu já estava um pouco melhor, mas o que eu achei mais fantástico é porque me deu vontade de fazer mais coisas. Então agora eu faço musculação também para treinar o jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu é uma coisa que eu gosto. Então, e pra mim é uma superação. Então, o dia que eu ganhei meu primeiro grau, não foi só a luta, sabe? Foi tudo que eu passei pra chegar ali. E eu acho que eu estar ali naquele momento foi muito legal. Tem outro significado, né? É viver a vida, né? Saber que você tá viva, né? Bom, gente, vamos ter que finalizar o nosso podcast. A gente infelizmente. Mas deu tudo certo. Ô Fá, obrigada por você ter aceitado o convite. Olha quanta coisa, eu tenho certeza que a sua história vai servir de exemplo para tantas outras pessoas, né? Porque a gente a gente teve o nosso podcast anterior, foi o professor Ricardo, e a gente falou sobre o sentido da transformação desse movimento da vida, né? A gente não é o mesmo semana que vem, a gente não é o mesmo no próximo minuto. Então, é tão legal eu partilhar desse seu movimento de vida e te ver, porque eu sempre achei a Fá linda e ela tá mais bonita ainda, né? Então é isso, porque não é beleza física, na verdade, é essa beleza que transcende. Então, obrigada por tudo, obrigada. Foi muito bom. Pessoal, e nem foi combinado, né? O podcast do Ricardo e o seu eram totalmente aleatórios, cada um assunto. Não e como acaso. Que não existe. Não é? E foi maravilhoso eu poder participar dele também, então, foi muito bom. Não viu? existem coincidências. Vocês vão ouvir o do Ricardo, que aí vocês vão entender, porque a Fá participou junto também. Então não percam os dois, tá bom? Até o próximo podcast, gente, pessoal. um beijo Beijão, grande. Até mais.